Olá, pessoal! A partir de agora, vamos iniciar uma nova fase do nosso projeto. Nesse vídeo, começaremos a mostrar como gerar os arquivos de exploração, numa simulação do que seria o levantamento aéreo proposto pelo consórcio, uma vez que ainda não é viável para nós no projeto Ponto de Partida fazermos um levantamento aéreo real. No Saepro, na ferramenta CAD, vamos abrir o menu de Layers. Vamos deixar definido o plano de voo e vamos congelar os layers onde estão as imagens e a superfície. Caso alguma coisa esteja em referência externa, é bom desligar também. Vamos deixar então apenas os alinhamentos dos lotes e o plano de voo ligado. Vamos abrir o menu Snap para selecionarmos apenas as opções Endpoint e Perpendicular. Vamos usar o comando linha para dividir o nosso plano de voo entre os dois lotes. Selecionamos o primeiro ponto na junção dos dois alinhamentos até uma das extremidades do plano de voo. Com o Snap perpendicular ligado, irá aparecer o sinal de perpendicular à nossa linha limite do plano de voo. Selecionamos e vamos repetir o processo para o lado oposto, até a outra extremidade. Com isso, podemos então apagar a parte do plano de voo não pertence ao nosso lote. Se, por exemplo, nesse caso, vamos supor que eu esteja produzindo um alinhamento para uma equipe do lote 1. Então, não me interessa o plano de voo para o lote 2. Eu venho no comando trim, seleciono todas essas linhas e polilinhas, inclusive as duas linhas criadas agora, do plano de voo. Enter. E vou apagar, então, o que eu não preciso. No caso, eu sou do lote 1, eu apago o lote 2. Se for ao contrário, apagando o lote 1. Bom, comando feito. Ainda sobrou um pouco para apagar. Com o comando Erase, eu seleciono todo o restante. Eu também posso apagar essa linha auxiliar agora, porque eu vou fechar direitinho com um círculo por 2 pontos. Assim como nós fizemos anteriormente, com o trim, selecionamos o círculo e as linhas extremas, eu apago e deixo direitinho o meu plano de voo agora para o meu lote. Agora, temos então que criar uma faixa de plano de voo auxiliar. Por quê? Se eu vier em estudos topográficos, se aqui eu desabilitar todos esses desenhos aqui, eu vou desenhar apenas os pontos, marcar desenhar pontos, tá? Então, marquem desenhar pontos apenas e desenhem a superfície. Eu vou precisar apenas da superfície dentro do meu plano de voo agora. Não me interessa mais o que está fora. Eu defini esse plano de voo, é aqui que eu vou precisar. Então, é só apagar os pontos. Tem um pequeno problema em só apagar os pontos que estão fora desse plano de voo. Como é que funciona a criação da superfície? Esse ponto se liga a uma linha com esse, que forma várias linhas e temos uma superfície com as cotas, porque esses pontos têm altura. A gente está visualizando isso em 2D, mas eles têm uma altura diferente cada um. E assim é formada a superfície. Só que, se eu apagar, então, os pontos que estão fora do meu plano de voo, não vai ter, por exemplo, como esse ponto se ligar com esse ponto aqui. Então, essa região aqui não vai ter uma superfície definida. Eu vou ficar com falhas na minha região. Para isso, vai servir o nosso plano de voo auxiliar. Bom, eu tenho pontos desenhados de 90 em 90 metros. Então, eu vou no CAD, eu vou dar um offset agora da minha linha principal. Se eu tinha 250 e meus pontos estão de 90, eu vou somar 250 mais 90, eu vou precisar de um offset de 340. Vou dar um offset para baixo
e vou repetir o processo por outro lado. 340 para cima. Certo? Bom, mas aqui eu também vou precisar fazer um recurso. Eu preciso desses pontos desse círculo. Só que eu preciso também de um polígono. Então eu não posso simplesmente desenhar um círculo aqui. Eu vou precisar que seja um polígono, tenha as arestas bem definidas. Então, eu vou usar o comando line, vou fechar aqui primeiro, e eu vou dar um offset de novo, selecionando a linha que eu criei. Para o lado de trás, vou desligar o snap para não me atrapalhar. Distância 340 para cá. O snap de 340 para cá, eu fecho com o comando linha. E com o comando erase eu posso apagar essa outra aqui. E eu vou repetir o processo para o outro lado também. Comando linha. Offset. Seleciono a linha que eu criei agora. 340. Desligar o snap para não me atrapalhar. Para cima. Comando linha. Fecho. Novamente. E apago a outra linha que só serviu para fazer o offset. Temos um polígono? Não. Nós temos várias linhas que se fecham. Eu preciso usar o comando join, selecionar tudo que vai criar meu polígono, então as que eu criei agora, essas linhas laterais e as três da ponta. Selecionei tudo, vou dar um zoom aqui para verificar, dou um Enter. Se eu selecionar o polígono ali, qualquer canto, ele vai me selecionar tudo, então está ok. Agora, então, eu posso ir em estudos topográficos e utilizar o comando remover pontos em polígonos, porque agora, sim, nós vamos tirar todos os pontos que estão fora, do lado de fora desse polígono auxiliar que nós criamos. Vou selecionar, então. Ele vai me pedir para selecionar o polígono, é o auxiliar que eu criei. Ele pergunta se eu quero remover os pontos de fora ou de dentro. Quero remover os pontos que estão fora, então eu aperto F, dou um Enter. Agora ele me solicita que eu mostre os pontos. Então eu vou selecionar todos os pontos, dou um Enter e pronto, ele apagou tudo que estava fora do nosso polígono. Bom, só que são apenas pontos CADs. Então eu venho aqui em grupo de superfície e vou criar uma nova superfície. A minha superfície vou chamar de terreno. Bom, com a superfície de terreno, se eu olhar aqui, bom, não tenho ponto nenhum, né? Eu preciso converter esses pontos, que são só pontos CAD, em pontos. Então, vou selecionar aqui o comando pontos CAD, converter pontos em pontos, né? Pontos CAD. Seleciono todos os pontos, dou um Enter. Ele pergunta em que eixo, em que coordenada está a captura do Z, a captura da cota. Ela está no Z mesmo. Então, seleciono o Z. E agora sim, eu tenho os pontos no meu terreno. Com os pontos capturados, eu posso até segurar aqui o Z e botar para cima, para eu checar se tem algum ponto no zero. Ó, se eu botar aqui, vai me dar do menor para o maior, não tenho nada no zero, então está tudo ok. Eu volto aqui nos parâmetros e agora eu vou desenhar, então, a minha superfície. Como é que eu vou fazer? Para gerar uma nova superfície, nós vamos marcar, desenhar pontos, vamos marcar, desenhar elevações, vamos ampliar e vamos botar para metros por pixel 10. Marcar, limitar planos. Vamos ampliar
como nós temos pontos de 90 e 90, eu vou botar 150. Opa, 150. Vamos desmarcar polilinhas em 3D. Desmarcar, desenhar MIT. Desmarcar, e vamos marcar curvas de nível mestras de 10 em 10 e as curvas de nível simples de 1 em 1. Com isso, podemos desenhar nossa superfície. Agora não deve demorar muito mais, porque nós não temos mais aquela quantidade enorme de pontos, então é um pouco mais rápido do que anteriormente. Na parte de reconhecimento era bem mais demorado gerar a superfície. Bom, a superfície está desenhada, mas pode acontecer algum erro aqui, mas isso tem conserto. O que eu faço? Volto no CAD e uso o comando Explode. Vou selecionar essas linhas aqui, que é todo o conjunto de linhas simples, de curva de nível simples, dou um Enter, e agora ele separa e eu posso apagar cada linha separadamente. Dessas linhas que estão estranhas, que estão desenhadas errado, eu apago e deixo o meu desenho correto. Com isso, eu vou voltar aqui nos menu de Layers, eu vou desligar os layers do terreno, por enquanto. E vou ligar os outros layers. Inclusive do cadastro de tudo. Por quê? Porque eu já posso agora apagar tudo isso. Agora nós podemos, então, apagar as imagens de satélite, as superfícies de calor. Só deixamos ligado, obviamente, os alinhamentos, a nossa nova superfície e a hidrografia. É muito importante deixar ligada a hidrografia. Uma observação, depois que forem apagados todos esses outros itens, eu posso simplesmente excluir daqui também a minha superfície. E vocês, depois de apagarem tudo, lembrem de dar um comando purge, e daí vocês podem vir aqui e apagar tanto os layers que não existem mais, quanto as imagens. Bom, assim encerramos o primeiro vídeo sobre a etapa de exploração. Até o próximo. Tchau!